Temer anuncia redução do diesel e de preço mínimo de frete em pronunciamento na tentativa de acabar com greve dos caminhoneiros. E o pronunciamento é acompanhado de panelaços por todo o país. Senado convoca a sessão urgente para votar pauta que atende os pedidos da categoria. E no estúdio, uma entrevista com o presidente da Federação dos Transportes do Estado. E ainda nesta edição, você confere tudo o que rolou no mundo esportivo neste final de semana. Fique com a gente, o Mundial News está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Faz alguns dias que o Brasil foi surpreendido pela greve nacional dos caminhoneiros. De um lado, uma categoria lutando pela valorização da profissão e por condições de trabalho mais dignas. Do outro, a população, que mesmo enfrentando desabastecimento de combustível e alimentos, no geral, apoia a causa. Depois de um dia inteiro de negociações no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer anunciou algumas propostas, como congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba, em 46 centavos por litro. O preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Na BR-376 do Contorno Sul, em Curitiba, cerca de 50 caminhoneiros estão acampados há mais de uma semana. Essa paralisação demorou tanto para ser feita, hoje é uma paralisação ordeira. Hoje vocês estão aqui, estão filmando, vocês podem ver que ninguém está sendo travado, que nem está passando na televisão, que em hospitais está faltando remédios, as coisas. Em ponto algum do Brasil inteiro, estamos segurando caminhões de remédio, oxigênio para hospitais, nada. Está tudo sendo liberado. Hoje vocês estão aqui, estão filmando, está aqui o contorno liberado, está passando caminhão de gás, está passando caminhão com gasolina, não está tendo nada fora de ordem, tudo ok, tudo certinho. No 8º dia de manifestação dos caminhoneiros por todo o país, a situação do abastecimento de alimentos atinge níveis preocupantes. Em Curitiba, mais de 300 produtores que abastecem o Ceasa, nenhum veio trabalhar nesta segunda-feira. Desde segunda-feira passada, quando a gente percebeu assim, o início dos movimentos aí, dos caminhoneiros, o reflexo já foi grande. No primeiro dia já tivemos assim uma redução nas vendas de 50% aproximadamente, E a partir do segundo dia isso foi reduzindo drasticamente, até chegar na sexta-feira, quando o movimento chegou aos 10% do movimento normal diário. E aqui mesmo no pátio do Ceasa encontramos caminhoneiros que estão parados há mais de uma semana com carga aqui mesmo parada. É o caso do Nilton, que está com uma carga de melancia e não conseguiu abastecer, né, Nilton? Como está a situação? Você aqui parado 8 dias? Não, tá bom, bom dia a todos, tá bom. Aqui tá tranquilo dentro do Ceasa, né? Apesar que agora não tem mais movimentação, né? A melancia já descarregou, só que o cara também não vende, né? Não tem comércio, fechou tudo, né? É assim que tem que ser, para ver se esses governos tomam a decisão de ajeitar o nosso lado, né? A partir do 5º dia de paralisação dos caminhoneiros, o movimento aqui no Ceasa caiu 60%. Mas com o preço dos alimentos nas alturas, está difícil para quem vende. Imagina para quem compra, que é o caso da dona Vera Lúcia. Bom, primeiramente, nas verduras, que hoje eu fui procurar, não encontrei nada. O que eu encontrei com preço muito alto e a gente não pode repassar para o cliente, né, de uma hora para outra subir. E a carne, um absurdo. A bisteca que eu pagava R$ 9,98, paguei R$ 13,98. O bife, que era R$ 19,90, R$ 25,98. Então, eu acho que a gente está pagando preço por tudo, né? Além das dificuldades em encontrar verduras e legumes, o gás por aqui está com os dias contados. O gás sobra mais amanhã. Hoje eu liguei para mais de 10 distribuidores que eu tinha, não tem previsão nenhuma. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Entidades de Classe das Revendas de Gás, José Luiz Rocha, desde a última sexta-feira, o estoque do gás GLP envasado está zero. A reivindicação da Abragás é que o governo ceda um selo de defesa civil para dar trânsito a esses caminhões. Hoje pela manhã, em Araucária, onde fica a base, as bases de engarrafamento, iniciou-se liberações
Os caminhões estão liberados para transportar botijões, os envasados, né, P13 e P45, que são o GLP que é usado para residencial, consumo residencial. Mas como não tem um entendimento geral, os caminhões saem de uma barreira e ficam em outra, porque encontram os caminhoneiros autônomos e que se dizem não participar disso e não querem liberar os caminhões. Então, o nosso pedido ao Governo do Estado e à Defesa Civil é que nos conceda também o adesivo da Defesa Civil para os caminhões que fazem o transporte das bases engarrafadoras até os pontos de revenda, né, os revendedores, para que a população não fique sem o abastecimento. 20% do valor pago no GLP é somente impostos. De março do ano passado até agora, houve um aumento de 100% na matéria-prima. O Sindicato do Comércio Varejista e Derivado do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Estado do Paraná conseguiu na manhã de hoje uma liminar que determina o desbloqueio da Repar para que caminhões saiam daqui da refinaria abastecidos. Mesmo com a liberação, manifestantes ainda insistiam no bloqueio. Em frente à refinaria Presidente Getúlio Vargas, protestantes chegaram a deitar no chão, impedindo a passagem de veículos. Eu não sou nenhum marginal, eu acho que o Brasil tem que mudar. E eu quero fazer a minha parte. Eu não consigo dar uma faculdade para o meu filho. Aí, ó, trabalho na Shell, olha aí, ó, na Shell. Provavelmente não vou trabalhar mais, porque os policiais nem deixou eu chegar perto do caminhão mais. Não importa, mas vai ser histórico, outra empresa vai me pegar, e se não pegar, vai fazer o quê? Mas eu quero mudança, não aguento mais. Eu tenho 3 filhos, não consigo dar faculdade para os meus filhos. Chega, Brasil, chega! A redução do diesel terá um custo de 9,5 bilhões de reais no orçamento deste ano, uma vez que a União irá ressarcir a Petrobras pelo custo do congelamento dos preços. Apesar das medidas anunciadas ontem pelo governo, caminhoneiros mantêm a paralisação em 18 estados. E o presidente Michel Temer fez um pronunciamento ontem à noite, como vimos na reportagem, para anunciar medidas que foram tomadas pelo governo para tentar atender às reivindicações dos caminhoneiros. Vamos conferir. Eu quero me dirigir agora especialmente aos caminhoneiros de todo o país para anunciar as principais medidas acordadas com líderes. Começo pela primeira. A primeira reivindicação dos caminhoneiros: o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos 2 anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes 2 anos. Quero anunciar uma segunda medida. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de 46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. Até confesso, a primeira das hipóteses era 15 dias, depois 30 dias, agora acertamos que será por 60 dias, sem modificação no preço. E a partir daí, ou seja, daqui a 2 meses, só haverá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. É a chamada previsibilidade para que o caminhoneiro ou as empresas transportadoras
os donos dessas transportadoras saibam exatamente como contratar o seu trabalho. Há um terceiro ponto que derivou de todas essas conversações. Eu estou editando uma medida provisória para que seja cumprida em todo o território nacional a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Temos outra decisão, a quarta decisão. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Quero registrar que ainda há um quinto ponto, também uma terceira medida provisória, estabelecendo a tabela mínima de frete, conforme prevista no projeto de lei 121, que está sob análise do Senado Federal. Aliás, eu devo registrar que a decisão de editar esta medida provisória foi tomada após diálogo que mantive com o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal. Eu gostaria também de reforçar a ideia de que as medidas negociadas anteriormente e assinadas pelos ministros e pelas lideranças seguem valendo. Entre elas, apenas para citar uma, está o acordo de que não haverá reoneração da folha de pagamento no setor de transporte rodoviário de carga. Portanto, a esta altura, eu quero dizer que passamos a semana voltados para atender às reivindicações dos caminhoneiros. Críticos afirmam que o governo demorou em reconhecer a gravidade da greve. Além disso, não conseguiu se articular para responder a ela de modo efetivo por enquanto. Um exemplo disso foi a queda de braço na Câmara dos Deputados na quarta-feira passada entre o governo e o presidente da Casa, Rodrigo Maia. A contragosto do governo e com o apoio de parlamentares da base governista, Maia incluiu na votação de desoneração fiscal de empresas a proposta de zerar a cobrança do PIS/CONFIS do diesel até o final do ano. E durante o pronunciamento de Temer, houve registros de panelaços e buzinaços em diversas cidades do país. Depois do anúncio das medidas propostas pelo governo, na tentativa de pôr fim à paralisação, o presidente ressaltou em seu discurso que a Petrobras recuperou prestígio nacional e internacional nos últimos 2 anos. Ele disse isso demonstrando orgulho do governo, mesmo com a Operação Lava Jato em curso, onde quase que diariamente um novo escândalo é descoberto dentro das investigações e tem relação com a estatal e com o partido do então presidente. Outro fato importante é que, embora espere a normalidade nas rodovias e no abastecimento, o governo terá mais uma dor de cabeça nos próximos dias. A Federação Única dos Petroleiros também anunciou greve na semana passada. A categoria pede a demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente. A situação não foi comentada por Temer durante o pronunciamento de ontem. E lembrando que o Senado iniciou agora há pouco, no final da tarde, uma sessão deliberativa extraordinária com caráter de urgência para votar as 6 medidas provisórias anunciadas por Temer. Em seguida, os senadores devem dar início à votação do projeto de lei que regula os preços de fretes rodoviários. A votação desse projeto é vista como uma das contribuições do Senado para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros. É bem possível que sim, que a greve seja de fato suspensa após essa votação. E no próximo bloco, continuamos a falar da greve dos caminhoneiros, uma entrevista com o presidente da FETranspar já já. Tem um grande campeonato vindo por aí. Mostre que você também é craque. Se você é professor da rede pública e desenvolve experiências criativas e inovadoras no processo de ensinar e aprender, você tem lugar nesse time. Participe do Prêmio Professores do Brasil. São R$305 mil de prêmios em dinheiro, além de viagens. Inscrições até 28 de maio.
Ministério da Educação, Governo Federal. Para fazer uma análise de todo esse cenário de crise no setor enfrentado pelos caminhoneiros, empresários e toda a população, recebemos hoje aqui no estúdio o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, Coronel Sérgio Malucelli. Uma boa noite para o senhor, obrigado pela presença aqui conosco hoje. Garanto que a agenda do senhor hoje está muito corrida. Não, foi um dia extremamente complicado, mas chegamos ao final. Coronel, então o senhor está aqui representando a FETranspar, né, que representa 22 mil empresas aqui no estado, 300 mil empregados no Paraná e 126 mil veículos. A gente viu aí, acompanhou, né, tem acompanhado desde ontem essa proposta, a última proposta do presidente Michel Temer. Ela atende, o senhor acha, de certa forma, a todos os itens da pauta dos motoristas? Ela atendeu a quase toda a maioria. É uma pauta justa, é uma pauta cujos autônomos já tem há mais de 1 ano e meio, 2. Algumas angústias que eles tinham foram atenuadas ontem, foram sanadas ontem. Então é uma forma de você reconhecer o trabalho importante que os autônomos possuem no setor de transportes. Na maioria das vezes, não raras vezes, são agregados até a transportadoras. São muito importantes para o setor e a pauta, como ele disse, tem toda a solidariedade do setor dos empresários de transporte. Suficiente para acessar esse movimento. Eu tenho a certeza que neste momento de crise pelo qual passa o país, o que o governo ofereceu foi nesse momento, pelo que nos mostraram, foi o possível, né? Eu acho até que poderia ser um pouco mais. Mas, nesse momento, eu acho que seria de bom grado os autônomos aceitarem e, com muita sensatez, voltarem a trabalhar. Falando em nome do setor empresarial, como o senhor avalia todo esse movimento, a greve até o momento? Eu falo pelas empresas de transporte, né? Nós tivemos aí mais de 90 mil caminhões parados. Parados porque não podiam transitar, não tinham combustível, tinha paralisação. Mas a federação em si também pode se dizer solidária ao movimento? A federação sempre foi solidária ao movimento, sempre. Porque você não pode dizer que o autônomo não faz parte do sistema de transporte, faz parte e trabalha conosco. Mas nós tivemos aí 90 mil caminhões parados, nós tivemos em torno de 90 milhões a 100 milhões de prejuízos dia, nós deixamos de movimentar 3 milhões e meio de toneladas. Nós deixamos de exportar, de levar para o porto de Paranaguá 1 milhão e 300 toneladas. Hoje tem mais de 21 navios para aportarem ao porto. Enfim, nós tivemos aí não vou dizer que foi prejuízo, mas deixamos de ganhar. E esse deixou de ganhar foi em solidariedade ao autônomo. Então, é por isso que nós esperamos que o autônomo volte ao trabalho a partir do acordo realizado ontem em Brasília. Mas diante desse acordo, o senhor falou dos autônomos, o setor, de certa forma, empresarial também não vai ser beneficiado com esse acordo? O benefício não, é a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Para quem tem uma frota grande, por exemplo. A redução do diesel, lógico que interessa ao transporte rodoviário de carga, aos empresários também. Aqui no Paraná vai ser em torno de 50 centavos a menos o preço do diesel, né? Nós teremos esse valor por 60 dias. Após esses 60 dias, teremos os aumentos a cada 30 dias, ou seja, com previsibilidade, porque como estava antes, a política da Petrobras não oportunizava que você transferisse para o embarcador ou para o tomador do nosso serviço os aumentos. Estava aumentando a todo dia, né? Todo dia aumentava. Então fica difícil. Nos últimos 4 meses foram 24,7%. E é uma carga muito alta para você pagar e você não consegue repassar. Agora, Coronel, foi dito muito, né, nesses últimos dias, aí a gente tem acompanhado que, de certa forma, essa greve, essa paralisação tinha um cunho político. O senhor acha que isso pode realmente se dizer como verídico?
Eu não vou entrar no mérito do motivo da greve. A greve, a meu ver, foi justa. A necessidade existe. Não é? Agora, se houve aproveitamento político ou não, é outro problema. É outro problema. Não quero entrar nesse mérito. A pauta dos autônomos foi muito justa. E eu acho que está no momento de concluir e começar a trabalhar. E o senhor acha que também isso pode... toda essa paralisação, todos os efeitos que a própria população sentiu, né, dessa paralisação, combustível, alimentos, tudo que a gente tem acompanhado, insumos hospitalares, como a gente havia conversado antes do início da nossa entrevista aqui. O senhor comentou, o senhor acha que a categoria, de certa forma, passou a ser mais respeitada também pela população? Não, não há dúvida. A categoria dos autônomos e do setor de transporte como um todo passou a ser mais respeitada, por quê? Aquela velha história, sem caminhão o Brasil para. Esse é um tema já antigo, é um refrão antigo. Agora, todo movimento, seja de paralisação, seja grevista, todo movimento que envolve a sociedade, ele tem um começo, tem um meio e depois tem que ter um fim, né? Começou, há uma indignação geral em nosso país com o governo, com a forma de como está sendo governado o país, isso é um fato. Em todo o movimento, então, agrega-se, a parte da sociedade agrega-se a sua indignação àquele movimento. E com muita razão. E principalmente com muita razão. Essa questão do combustível, né? Porque é uma coisa que afeta a todas as classes sociais no nosso país. Então, todos apoiaram o movimento grevista, o movimento de paralisação. Não vou nem dizer greve, de paralisação dos autônomos. Só que agora nós chegamos no momento crucial, porque o movimento chegou ao, não vou dizer ao caos, mas está próximo ao caos. No limite, né? Ao limite. Ao limite que você não consegue mais, não conseguia mais abastecer. Você vai ao mercado, não tem mais o tomate. Ou chega, não tem mais o ovo, porque a galinha já morreu na estrada, não é? O pintinho também já morreu. Deixaram de abater, acho que 2,5 milhões de frango só numa empresa de avicultura no Sudoeste. A ambulância que levava o cidadão para fazer hemodiálise não chegou no hospital, ou não pode sair do local porque não tem combustível, até porque a prefeitura não fez essa previsão também. Não imaginava que isso aí fosse perdurar por 7, 8 dias. Então agora começam os problemas. Não teve um planejamento, não sentiu a dimensão, Começa a ver os problemas com consequências danosas. Aqueles que não têm nada a ver. Você não tem nada a ver com o custo do diesel da empresa de transporte, da qual eu presido. Você não tem nada a ver com isso. Então você me ajudou a lutar para conseguir a redução desta tarifa. Você me ajudou. Você saiu na rua até para me apoiar. Daqui a pouco eu começo a te prejudicar, não atendendo aquilo que eu acordei. Aí você começa... Isso está acontecendo no momento? Não, vai começar. Vai começar. Daqui a pouco a população começa a ficar com dificuldade. Você está vendo as filas nos postos, aquele posto que recebe 30 mil litros de combustível, você vê as filas. Né? Eu digo assim, quando eu questiono se isso está acontecendo no momento, como está sendo a categoria agora? O senhor que acompanha de perto ali, né, também tem as empresas, né, que estão dentro da federação, os motoristas realmente não estão... As empresas não conseguiram sair ainda de seu pátio. Essa é a realidade. Não está sendo feito coleta nem entrega. Se você mandar motoristas não estão cumprindo o acordo, isso? Não. As empresas não estão podendo sair, os autônomos que estão paralisados. Entendi. Mas os autônomos hoje estavam até ontem na porta do terminal da Araucária e não saía nenhum caminhão com combustível. Nós tínhamos até ontem 210 pontos de parada, alguns com pontos esporádicos, trancando rodovia. O governo do estado agiu até com uma certa rapidez, em que criou um gabinete de crise e expediu aí pela Defesa Civil até uma forma de identificação
para os caminhões com as mercadorias de primeira necessidade, né? Para hospitalares, coleta de lixo hospitalar, transporte de perecíveis, transporte de animais, enfim, tem que parabenizar o governo do Estado, a Defesa Civil do Estado por tomar a frente já domingo, no dia, na pré-paralisação. Mas mesmo assim, não se tem o controle de tudo. E os movimentos, os líderes dos autônomos são difusos. Você aqueles que identificam não têm ascendência daqueles que estão na estrada. Então, é uma mesma categoria com diversas lideranças que aparecem líder em todo qualquer lugar. Até alguns com objetivos políticos. Aí que eu digo que alguns que aproveitam o momento para fazer política. Agora, Coronel, presidente, só para a gente finalizar, né? Nosso tempo é curto, o assunto é amplo e está realmente em evidência hoje, mais do que nunca. Eu queria só que o senhor deixasse um recado, então, para os motoristas que estão vendo o senhor, né? Os motoristas autônomos e os diversos, né? Para, de certa forma, deixar um recado para a gente finalizar a entrevista. Que nós, empresários, reconhecemos uma categoria importantíssima que é dos autônomos. Os serviços que eles prestam são excelentes. Eles têm as suas dificuldades, como todos possuem. Mas eu acho que, nesse momento, eles têm que dar um crédito ao que o governo federal, o estadual, colocaram na mesa, dar o crédito àquilo que eles assinaram e respeitar um pouco a sociedade, porque hoje todos estão sofrendo dada essa paralisação. É possível que eles comecem a perder o crédito. Isso é muito ruim, não é bom. Até porque eu conheço os autônomos, são guerreiros, são transportadores, suplantam crises e são muito importantes para o nosso país. Tá certo. Então, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Vamos aguardar, então, quais serão os rumos, né, dessa crise que a gente enfrenta. Obrigado mais uma vez, uma boa noite para o senhor. Uma boa noite. E no próximo bloco, hora do esporte, hora de falar de futebol. É já já. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, nas atividades físicas que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem! Ministério da Educação, Governo Federal. Um imigrante do Mali que salvou uma criança pendurada do lado de fora de um prédio em Paris ao subir pela fachada foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, de quem recebeu a promessa de que ganhará a cidadania francesa e um emprego no Corpo de Bombeiros. O vídeo, que capturou o resgate espetacular protagonizado pelo jovem de apenas 22 anos, viralizou nas mídias sociais. Em menos de um minuto, ele escala a fachada do prédio, subindo de sacada em sacada e salva o garoto de 4 anos, enquanto um vizinho tenta segurar a criança a partir de um apartamento do lado. Os bombeiros de Paris disseram que quando as equipes chegaram ao local, a criança já havia sido resgatada. Autoridades locais, citadas pela imprensa francesa, disseram que os pais da criança não estavam em casa na hora que o garoto foi para a sacada. O pai foi interrogado pela polícia por suspeita de ter deixado o filho sozinho. A mãe não estava em Paris na hora. E agora, momento do esporte. Vamos conversar então com o Marcos de Pato para saber o que ele trouxe de novidade deste final de semana para a gente. Uma boa noite para você, Pato. Boa noite, Thaís. Boa noite a você que nos acompanha. A 7ª rodada do Brasileirão foi boa para os visitantes, hein? Em 7 dos 10 jogos do fim de semana, os times que jogaram fora conseguiram arrancar pontos dos donos da casa. No total, foram 5 vitórias dos visitantes. Um deles, o Flamengo.
No duelo dos mascotes aves, o Urubu deu um chega pra lá no Galo e levantou o voo para reassumir a liderança da competição. Depois da arrancada de Vinícius Júnior, Everton Ribeiro marcou o gol da partida aos 34 minutos da etapa final. Com o resultado, o Mengão chegou aos 14 pontos, um à frente do segundo colocado. Na cola do Flamengo agora está o Fluminense. O tricolor carioca venceu a Chapecoense pela primeira vez na história desse confronto e assumiu a vice-liderança da competição. Aos 21 minutos de jogo, o Fluminense marcou o primeiro com Pedro, um dos artilheiros do Brasileirão, com 5 gols. 4 minutos depois, foi a vez do outro atacante, Marcos Júnior, aproveitar a lambança da defesa dos catarinenses e aumentar a vantagem do Flu. No comecinho do segundo tempo, Arthur, de falta, descontou para a Chape. E aos 41 minutos, Pedro de novo apareceu para garantir a vitória do tricolor. Final no Maracanã, Fluminense 3, Chapecoense 1. Na outra partida do sábado, mais um visitante aprontou para cima dos donos da casa. O Palmeiras ainda saiu na frente do Sport com o gol de Queno no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, o volante Anselmo do Sport voltou com tudo. Ele empatou e virou para o rubro-negro. O meia Johan ainda deixou tudo igual com esse golaço. Mas aos 41 minutos, Rafael Marques fez o terceiro e deu a vitória para o rubro-negro. Final no Allianz Parque, Palmeiras 2, Sport 3. Outra equipe que se deu bem jogando fora de casa foi o São Paulo. O tricolor bateu o América Mineiro no Independência e entrou no G4. Diego Souza abriu o placar aos 7 minutos de partida. 4 minutos depois, o América empatou com o gol de Rafael Moura. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o juiz marcou pênalti para o São Paulo. Nenê cobrou e colocou o tricolor de novo na frente. E no segundo tempo, o Nenê marcou outra vez nessa cobrança de falta e garantiu a vitória do tricolor por 3-1. Outro tricolor visitante que venceu na rodada foi o Grêmio. O meia Tony Anderson marcou o gol da vitória sobre o Ceará no Castelão. 1-0 também para o Cruzeiro para cima do Santos no Pacaembu. O volante Bruno Silva marcou o gol da vitória da Raposa. Nos confrontos entre times baianos e cariocas, a turma do Axé levou a melhor. Destaque para a goleada do Bahia sobre o Vasco na Arena Fonte Nova. Todos os gols saíram no segundo tempo. Aos 21 minutos, o meia Elber marcou o primeiro do Bahia. Aos 42, Zé Rafael fez o segundo do tricolor. E 4 minutos depois, Regis fechou o placar. Final Bahia 3, Vasco 0. Outra equipe baiana, o Vitória, arrancou o empate do Botafogo no Rio. O goleiro Jefferson jogou na fogueira para Marcinho. Neilton aproveitou e rolou para Denilson marcar para o Vitória. Mas o goleirão se redimiu e 5 minutos depois deixou Chiesa na cara do gol para empatar. Botafogo 1, Vitória também 1. E no Beira-Rio, o Internacional venceu o Corinthians de virada. Aos 4 minutos de jogo, Matheus Vital marcou para os paulistas. Mas no segundo tempo, Leandro Damião e Rossi viraram o jogo para o Inter. Final 2-1 para o Internacional. E é isso, Thaís. Eu volto com você. Obrigada, Pato, mais uma vez pela participação. Uma excelente noite para você. E olha só, você gostaria de participar ativamente do nosso jornal? Agora disponibilizamos vários canais para isso. Através do Facebook da InterTV, que aparece na sua tela, também do nosso WhatsApp 41 997 30 5452 e também do nosso e-mail jornalismo@intertv.com.br. Você poderá enviar seu recadinho, sugestões e até mesmo reclamações sobre seu bairro. Participe com a gente, então.
A massa de ar fria que está sobre o país pede um pouco de intensidade, porém mantém o tempo firme em quase todas as regiões. Maior concentração de nuvens na metade sul do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim o sol aparece entre poucas nuvens. As temperaturas continuam baixas, principalmente durante a noite e madrugada, se elevando um pouco mais ao longo do dia. Previsão de chuva no país somente no extremo norte, entre Porto Seguro e Salvador. Vamos conferir as temperaturas, começando pela região sul, em Porto Alegre, mínima de 15 graus nesta terça-feira. Em João Pessoa, de 21 graus. Em São Paulo, capital, de 13. E em Curitiba, mínima de 10 graus previstos para amanhã. Vamos às máximas. Cuiabá, no Mato Grosso, os termômetros podem chegar a 33 graus. Florianópolis deve ter máxima de 25 graus e Porto Velho de 31. E o Mundial News hoje fica por aqui. Uma excelente noite para você. Eu espero você amanhã. Até lá.